Bom pessoal, bem-vindo aí à apresentação do sistema de gestão de manutenção. Para poder acessar o sistema, é necessário entrar no site digitando www.primiciasystems.com. No site tem um campo chamado Acesso ao Sistema. Clica lá. Depois que clicar, vai aparecer a tela de login. Você vai digitar o seu nome de usuário, a sua senha e clicar em logar. Vamos falar agora da parte de operação, de abrir uma nota de manutenção. Essa nota de manutenção ela pode ser aberta também pelo pessoal do escritório, do restaurante. Bom, quando você abrir a tela de nota de manutenção, a gente vai digitar, colocar ali o nome do operador que vai estar previamente cadastrado, o setor que teve a falha, por exemplo, se for no caso do restaurante, produção, moagem, o equipamento que deu problema, se é uma extrusora, se é uma balança. E aqui embaixo a descrição do que aconteceu. Por exemplo, máquina não liga, por exemplo, zona 5 não está aquecendo. Depois que você registrar a nota de manutenção, vai ter uma confirmação no site, dando um ok que foi registrado com sucesso. O operador também pode ver todas as notas que já foram abertas, fica o histórico. Vamos agora à parte de manutenção. Quando o computador está ligado na manutenção, essa tela vai ficar aberta o tempo todo. Todas as novas notas aparecem nessa parte de cima que está em vermelho. Tudo que está aí é máquina que está em manutenção que ainda não foi atendido, está parada ainda a máquina. O que está na parte de baixo, branquinho, são máquinas que tem algum técnico trabalhando nela nesse momento, mas ainda não concluíram a manutenção. Após concluir a manutenção, desaparece aqui de baixo. Aqui a gente vai ver que tem uma parte que é detalhar. O que acontece? Nessa parte de detalhar, você vai conseguir ver que está acontecendo na máquina antes de atender. Por quê? Porque vamos supor que você é mecânico e a máquina está com problema elétrico. Se você atender, você vai ter que fechar a ordem, pedir para abrir de novo para um eletricista poder atender a máquina. Então o que você faz aqui? Você vê antes a descrição do problema e já deve adiantar o que é o problema. Vamos supor que mesmo assim o problema é você chegou lá e parecia mecânico, chegou lá e era elétrico. Tem um campinho para adicionar outro técnico no serviço, na ordem de serviço. A gente vai ver mais para frente. Aqui tem uma coisa importante, ó. Quando você fechar a ordem de serviço, você vai ter que colocar o defeito, ou seja, o componente que você trocou, o componente raiz, foi ele que causou todos os problemas. Vamos supor que por causa desse componente, mais outros dois se danificaram. Não importa, aqui você tem que colocar o problema raiz. Os outros componentes a mais, a gente vai ter um campo aqui em cima. Adicionar peças, você vai colocar as peças que você trocou. Isso aqui vai gerar depois o custo com peça na máquina mais pra frente lá. Uma coisa importante é que tem aqui, ó, máquina parada, né? Se interrompeu a produção, tem um botãozinho ali para você clicar, que é para informar para o sistema que essa máquina aí causou perda de produção. Por quê? Porque se você atender uma máquina sem parar ela, não teve perda de produção, a máquina continuou produzindo, a gente não vai colocar ela no cálculo de máquina parada. Então é importante lembrar de clicar isso daí. Tem o campo de adicionar técnico. Você está com um problema na máquina e 2 técnicos foram atender ela. É importante colocar os técnicos, a gente vai ver mais para frente. Você vem aqui em ADD, ADD técnico, escolhe o técnico que vai fazer o serviço também. Okay. A ordem de serviço finalizada, você terminou já toda a manutenção, preencheu tudo, tem que preencher aí, deu um ok, finalizou. Ela vai gerar aqui o tempo que a máquina ficou parada, ela vai ficar guardado lá, e o custo com peça, se for o caso da empresa que está usando. Na parte de supervisão, a tela de supervisão ela tem mais botões aí, mais recursos do que os outros. No campo lá de gráficos ali, por exemplo, ó, vai ter um gráfico de máquina, você vê o total de horas paradas por máquina num período de tempo aí, ou dos últimos 15 dias, você escolhe, você consegue ver de toda a fábrica, todas as paradas das máquinas. O que acontece aqui? Você vê que tem uma linha aí, essa linha aí é uma média. O software vai gerar uma média. Eu recomendo atacar o que está acima da média. As máquinas que pararam mais, atacar elas e deixar as menores para depois. Como não tem recurso para atender todas as máquinas ao mesmo tempo, então ataca de primeira o que está maior no gráfico aí. Tem horas também paradas acumuladas, tudo que ficou acumulado nos últimos meses aí, ele vai guardando, vai gerando aí, você consegue ver a sua tendência de melhora, né? De queda de parada de máquina. Tem aí, por exemplo, que afundou a empresa. Mas o que aconteceu? Você consegue entrar no gráfico de defeitos, aí você consegue ver o ranking de defeito que deu nessa máquina num determinado período de tempo, ou do mês, para fazer uma reunião mensal, por exemplo, ou dos últimos 3 meses. Você consegue ver o que aconteceu. Aqui eu recomendo também pegar essa linha de média e atacar o que está acima da linha, se a manutenção ficar muito cara. Se a manutenção não ficar cara e o tempo de manutenção desses defeitos não forem muito, aí pode atacar tudo. Mas eu recomendo pegar sempre o que está maior, que é para que no mês seguinte isso aí não aconteça novamente. Custo com peça. Então, quando a gente coloca as peças que a gente gastou lá na máquina, lá no final do mês também a gente consegue ver o quanto que a gente gastou
com peça. E tem o custo acumulado, que é o que você, num determinado período de tempo, você consegue ver quanto você gastou com aquela máquina. Esse gráfico é o gráfico de técnico. Você consegue ver quanto tempo um técnico ficou numa máquina durante um determinado período de tempo. Não só numa máquina, mas, por exemplo, ele fez um serviço predial, alguma coisa, ele abriu uma ordem de serviço, está contando a hora dele. Você consegue ver quanto tempo esse cara foi produtivo na empresa. Agora aqui no próximo item aí de inventário de máquina, isso aí é um requisito legal. Então o que acontece? Ó, tem até uma reportagem no jornal aí que as empresas devem ficar atentas para a aplicação das normas, né, da NR12, que está multando muita empresa. O capítulo 12.153 da NR12 é manter o inventário atualizado de máquinas. Então esse software aqui já disponibiliza para a empresa o inventário de máquinas. Aqui vai estar todas as máquinas, a gente consegue ver que tem um botãozinho para clicar ali e ver. É para você conseguir enxergar a ficha do inventário, que é o que, quando tem auditoria ou tem uma vistoria na empresa, é o que eles pedem, né? Aqui que é um exemplo da ficha. Não dá para ver tudo, mas embaixo tem também a posição da máquina no layout da empresa, né? Tem uma planta da empresa e um pontinho onde essa máquina está localizada, que também é um requisito legal da NR12. Preventiva agora, a parte de preventiva das máquinas. Quando você clica lá na abinha preventiva, você vai vir primeiro para o POP, o Plano Operacional Padrão. Então a gente vai colocar aqui todo o plano de manutenção que os técnicos têm que seguir para fazer a preventiva na máquina. Próximo passo aqui é o plano de preventiva. A gente vai ter o equipamento e de quanto em quanto tempo aquele equipamento tem que fazer preventiva. Quando chega na data de preventiva do equipamento, o sistema vai gerar uma ordem de manutenção, como se fosse um operador que tivesse feito, mas na verdade você vai ver que está manutenção preventiva. Então o técnico vai ter que ir lá fazer a preventiva na máquina, depois preencher isso aqui. Esse aqui não vai entrar na hora de máquina parada, porque ela foi programada. Agora, para um quesito de auditoria, a gente vai ter aqui também todas as graxas e lubrificantes, as fichas de seguranças e as instruções técnicas. Vão estar todas aqui. Por quê? Para facilitar na hora de uma auditoria. Você vai ter tudo num lugar só. Você vai clicar lá e vai vir já o PDF. Claro que provavelmente eles vão pedir isso aqui impresso junto com o equipamento, com o material que está exposto. Uma vantagem do programa é caminhando a empresa para TPM, para manutenção produtiva total. A TPM ela tem 8 pilares. Então, o primeiro pilar aqui, ó, melhoria individualizada dos equipamentos para aumento de eficiência. Como a gente está, a cada ponto que a gente pega daqueles gráficos aí começa a atacar, você está fazendo uma melhoria contínua, porque no mês seguinte você vai ver o que pegou de novo. O segundo pilar é a manutenção autônoma. Como o técnico ele está com aquilo ali tudo na frente dele, ele está enxergando os gráficos, o próprio técnico está enxergando tudo que está acontecendo, ele mesmo imaginar o que vai fazer. Não, essa máquina aqui está dando problema aqui, eu já vou ver o que eu posso ir fazendo, mesmo que a máquina não dê problema. A gente já consegue visualizar como fazer a TPM com os resultados desse programa, né? Manutenção planejada. Conforme a gente está vendo o que está acontecendo, igual eu falei, a gente ataca o que está acima da média. A gente vai ter conseguir ver quanto vai ter de gasto para melhorar aquilo, se compensa fazer aquilo esse mês, então você vai ter como planejar. 4. Educação e treinamento. Com o que a gente está fazendo agora já faz parte disso aí. A gente já vai estar treinando o pessoal com o sistema. Controle inicial. Elaboração de estrutura e controle inicial do equipamento. Vamos supor, a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar a zerar quase que 100% das falhas ali. E vai ver que continua tendo uma pequena perda de produção. Às vezes é na partida da fábrica, na partida da máquina. Com o programa você vai conseguir enxergar, porque fica perdido no meio, fica poluído, né? Aquele monte de parada, um monte de problema, você não consegue ver exatamente onde está perdendo. Então o que acontece? Quando a gente conseguir zerar tudo, essas coisas vão aparecer. Então a gente vai começar a planejar uma partida melhor da máquina para ter uma manutenção da qualidade, uma manutenção com foco na melhoria da qualidade. Tudo que a gente vai fazer aqui vai acabar tendo um resultado final no produto. Então vai estar melhorando a qualidade do produto. Vamos supor, a gente está vendo que tem uma resistência que está dando problema sempre ali. Está todo mês aquele problema. Vamos trocar o fabricante dessa resistência. Comprou outra ali, melhorou. Como ela vai atingir uma temperatura mais precisa a partir desse ponto aqui, o resultado final do produto vai ser um produto melhor acabado. TPM Office, né, administrativo. Aí não precisa nem comentar. Então a gente vai conseguir administrar melhor o que acontece. Que se uma empresa que não tem uma visão, um retorno, né, um feedback do que está acontecendo na manutenção, não tem como administrar, não tem como saber exatamente o que acontece. E o último pilar aqui é a TPM Eco, né, que é segurança, higiene e meio ambiente. Como a gente vai estar mantendo o equipamento cada vez melhor, com menos possibilidades de falha, com menos intervenção do operador, a gente vai ter uma maior segurança no equipamento. Não vai ter vazamento de óleo, uma melhora para o meio ambiente.